Graça e paz em nome de Jesus. Então, estamos meditando no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias, e eu vou conduzir essa meditação em Apocalipse no capítulo 5. E eu vou fazer uma leitura desses 14 versículos do capítulo 5. Essa versão que eu vou usar para a leitura vai ser a versão King James. Então, talvez tenha alguma alteração de quem está lendo em outra versão, mas o conteúdo é o mesmo, né? Então, diz assim, capítulo 5, versículo 1. Então, observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos consolou-me afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso, aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro na mão direita de quem estava sentado no trono. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então, reparei e também ouvi a voz de uma grande multidão, de anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: Amém. E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor como aqueles que precisam, Pai, do auxílio do Teu Espírito Santo para a compreensão de todas essas coisas. Deus, em nome de Jesus, Deus, que a gente possa entender, Senhor, não só com a nossa mente, mas com o nosso espírito, Senhor, o que esse momento solene, Pai, quer representar para nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, como nós estamos meditando aqui no livro de Apocalipse, esse livro, ele é um livro muitas vezes incompreendido pelo número de simbologias, pelo número de títulos e de coisas que estão escritas aqui, que nós precisamos de um estudo mais aprofundado para a gente poder entender. Então, ele começa falando, a gente vai meditar só antes aqui, sobre o tema quem é digno, que é essa revelação do livro. Tá? Então, esse é o nosso tema. E o ponto de número 1 dessa meditação é o livro selado. Como nós lemos aqui, quem está tendo essa visão aqui é o apóstolo João. E o apóstolo João
que estava ali na ilha de Patmos, ele é levado aos céus para ele contemplar esse momento solene. E nesse momento, ele, que é o último dos apóstolos vivo, está ali na ilha de Patmos, está contemplando esse momento, ele diz assim, versículo 1 do capítulo 5, então observei na mão direita daquele que está sentado no trono, e aqui na minha versão, né, nessa versão King James, diz assim, um livro em forma de rolo. Na Almeida Revista Atualizada está falando um livro. Aqui especifica que é um rolo, é um pergaminho, né, como eram os escritos de antigamente, a escritura sagrada ela era em forma de rolo. E aí esse pergaminho está escrito por dentro e por fora, mas ele está selado. E ele está selado totalmente, né? O número 7, a gente vai ver, só nesse capítulo, o número 7 aparece várias vezes. Mas aqui, 7 fala de um número de totalidade. Então, ele está completamente selado. E não havia ali, há primeiro um apelo ali no versículo 2, quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? E aí, esse momento em que esse anjo forte, ele proclama essas palavras, ele está procurando alguém digno de abrir esse livro. E aí, há um vazio. Eu chamei esse vazio de um momento solene, um momento em que não havia ninguém que pudesse abrir. Porque não é um chamado para um voluntariado, né? Eu poderia estar aqui com um livro, mostrar para vocês, quem quer abrir? Seria um voluntariado, eu quero. Quem é capaz de abrir? Outra pessoa poderia, eu sou. Mas é necessário para romper esses 7 selos, para abrir esse livro, para até olhar para esse livro, uma pessoa que fosse digna. E aí esse momento solene, que eu chamei esse momento de solene, esse momento de até angústia aqui, ele está dizendo assim, versículo 3, no entanto, não havia ninguém. Não havia ninguém, nem no céu. No céu, onde a gente sabe que estão os anjos, aonde estão os querubins, os serafins, seres criados por Deus, para a glória de Deus. E no céu não havia ninguém que fosse digno de abrir esse livro. Em seguida, é colocado assim, nem na terra. E aí a gente pode incluir na terra todas as pessoas mais dignas que a gente imaginar. Todas as pessoas que foram martirizadas, todas as pessoas que tiveram uma vida reta, nem na terra não foi encontrado ninguém digno de abrir esse livro. E aí, ele fala, nem debaixo da terra. As pessoas que morreram, né, algumas pessoas colocam o inferno como um lugar debaixo da terra, ainda que a Bíblia fale, né, que os principados e potestades no momento estão nas regiões celestiais, não onde Cristo está, não onde Deus está, mas estão nas regiões celestiais. Mas nem debaixo da terra todas as pessoas que já morreram, já tiveram sua vida completa, nenhuma foi achada digna de abrir este livro. E aí e ele ainda conclui e repete, ou ao menos olhar para ele. E aí essa pausa dramática faz com que o apóstolo João chore muito. Ele diz no versículo 4, e eu chorava muito, muito. E eu pensei qual era a tamanha angústia do apóstolo João. Porque o apóstolo João, quem está chorando muito, poderia falar assim, é uma pessoa que não conhece Jesus. Mas João, ele conhecia Jesus profundamente. João foi chamado por Jesus. João teve experiências incríveis com Jesus. Ele viu Jesus fazer milagres. Ele viu Jesus ressuscitar pessoas. Ele teve a experiência gloriosa de Jesus lá na transfiguração. Ele foi aquele que foi ali até o último momento da vida de Jesus. Ele esteve com Jesus ali na cruz. Ele foi escolhido por Jesus para ser o filho de Maria e para Maria colocá-lo, né, aceitá-lo como filho. João esteve presente em todos os momentos. João, quando Jesus foi anunciado como aquele que ressuscitou, ele correu para ver Jesus ali naquele sepulcro e viu que estava vazio. E aí João também, junto com os discípulos, ele foi aquele que viu Jesus ressurreto. Ele viu Jesus subindo aos céus. E aí
aí João estava gastando toda a sua vida na pregação do Evangelho. Inclusive, ele estava nessa ilha porque ele estava sendo acusado de ser uma testemunha de Jesus. E aí aquele tempo de angústia no céu, porque no céu é colocado, não tem ninguém digno. Imagina a angústia de João. Eu coloquei esse choro de João como ele dizendo assim, como assim não tem ninguém digno? E aqui o choro é colocado como um choro de lamento, de dor, de luto. Porque João sabia que havia alguém que era digno e ele estava gastando a sua vida em prol daquele único que era digno. Mas aí esse choro, essa dor é interrompido, graças a Deus por isso. É interrompido por um ancião. E esse ancião vai falar uma palavra que talvez eu e você gostamos muito em alguns momentos de ouvir: não chores. Não chores. E aí a gente pode já aplicar uma coisa, porque há uma esperança. Há uma esperança para aquele que crê no Senhor. A palavra de Deus diz no Antigo Testamento, em Salmo, capítulo 30, verso 5, diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus, saída da boca do próprio Senhor Jesus, diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E esse choro de João traz esse consolo, porque diz assim, versículo 5, então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. E esses dois títulos aqui são títulos messiânicos, né? Por isso que eu falei, há questões de simbologia e há questões também de símbolos messiânicos que apontam para Jesus nesses termos. E o primeiro que traz consolo, o primeiro título que traz consolo para o apóstolo João é: pois o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Ali fala sobre, é um dos títulos de Jesus. Eu queria ler com vocês também um texto, porque o leão da tribo de Judá era uma promessa que foi mencionada ali em Gênesis 49. Vamos ler Gênesis 49? Eu vou ler o versículo 9 e 10, que trata Jesus como leãozinho ainda, né? Versículo 9 diz assim: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão todos os povos. Então, lá em Gênesis, lá no início, já estava predito que o leão da tribo de Judá, ele iria tomar o cetro, ele iria governar, ele é o rei. Então isso para o apóstolo João, um judeu, um homem que conhecia as escrituras, é um consolo. Para nós é um consolo porque era uma promessa que estava se cumprindo. O leão da tribo de Judá, ele venceu. Ele venceu, é o primeiro título. E aí nós vamos ver um outro título messiânico também, que fala sobre a raiz de Davi. A raiz de Davi está escrito no Antigo Testamento. Se a gente abrir lá em Isaías, deixa eu abrir aqui, Isaías capítulo 11, no verso 1, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. O que é a raiz? É a parte mais profunda, né? E se a gente cortar a parte de cima de uma árvore, se tiver raiz, a raiz é que sustenta todas as coisas que vêm para cima. E Jesus, ele é a raiz de Davi. Ou seja, quem sustentou o reinado de Davi foi o próprio Jesus. E ele viria da mesma genealogia do rei Davi. Ele iria ser o cumprimento da promessa que de Davi viria o rei que reinaria para sempre. Então há uma gloriosa promessa também a respeito
de Judá e a respeito também de Davi. Nós temos essa promessa nessas duas questões e isso que traz consolo para o apóstolo João naquele momento. Mas é interessante observar que depois desse momento, depois dessa palavra do ancião ali para consolo, ele não vai ver um leão e ele não vai ver uma raiz. Ele vai sair daquele momento e ele vai dizer assim, e ele disse, né, concluiu ali, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Então, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu e ele vai conseguir romper os 7 selos. Só que aí no versículo 6 diz assim, nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, olha quantos símbolos importantes nesse momento. Então, ao invés dele sair daquele momento em que ele foi consolado sobre o leão da tribo de Judá, ele olha e no meio dos seres viventes, dos anciãos, no meio do trono, ele vê o quê? Um cordeiro. E esse cordeiro não estava vivo, ele estava morto. E a Bíblia fala, essa palavra morto, se nós formos olhar no original, é morto assim como alguém brutalmente assassinado. Ele não sofreu uma morte natural, tanto que ali era aquele cordeiro que nós sabemos que foi imolado, aquele cordeiro que foi sacrificado. Para nós, um cordeiro, na nossa cultura, um cordeiro sacrificado não tem tanto sentido. Mas na cultura judaica, o sentido de um cordeiro morto é aquele que foi morto para quê? Para sacrifício, para substituição do pecado. E isso em todos os termos, em todos os eventos de Gênesis a Apocalipse, aparece o cordeiro. A gente poderia fazer uma trilha gigante de momentos em que o cordeiro era morto por sacrifício, por substituição de uma vida. E ali aquele cordeiro está morto, brutalmente assassinado. E nós vemos, eu queria citar algumas coisas a respeito do cordeiro. Por exemplo, no Antigo Testamento a gente vê algumas passagens em que fala sobre esse cordeiro. E eu queria citar algumas delas. Em Gênesis, a gente vê no capítulo 22, no versículo 7, a situação ali de Isaac. Quem não lembra aquela situação, né, de Isaac? Para ser sacrificado, e ali o cordeiro morre no lugar de uma pessoa. Em Êxodo 12, 3, nós vemos a comemoração ali da festa da Páscoa, ali a saída do Egito. E o que acontece? Era morto um cordeiro por cada família, não era? Cada família tinha que sacrificar o cordeiro, passar o sangue, né, nos umbrais da porta, e ali o Senhor livrava da morte. E aí, nas celebrações seguintes da Páscoa, a gente via que o cordeiro era morto, vários cordeiros eram mortos por uma nação, a nação de Israel, eles tinham esse costume. E em Jesus, toda a humanidade, todos aqueles que crerem no Senhor Jesus, podem ter os seus pecados perdoados, por causa do sacrifício de um único cordeiro. Esse que está no meio do trono, esse que está no meio da nossa história, esse que é o sacrifício, a oferta perfeita. Por isso que essa pausa dramática ali sobre quem é digno, para enfatizar e fazer a gente chorar, porque era necessário que tivesse alguém digno. O cordeiro que era sacrificado não era qualquer cordeiro, era um cordeiro que tinha que ser perfeito. Ali, isso, como eu falei, era um símbolo, porque eram animais que eram sacrificados. Só que para a salvação de toda a humanidade, isso era um símbolo que apontava para uma pessoa que seria sacrificada. E uma pessoa que precisava ser digna, perfeita. E essa pessoa é a pessoa de Jesus. E ele está no meio do trono, e ele está no meio da história. Eu pensei também a respeito do choro de João, porque quando eu parei para meditar nessa parte, eu pensei na minha vida. Se eu estivesse ali no lugar de João. Se tira Jesus, não sobra nada. Porque a vida só faz sentido se tiver o Senhor Jesus.
Para muitas pessoas, a vida é o filho, para a vida é o marido, a vida da pessoa é alguém, é uma pessoa. Mas para o cristão, a vida é Jesus. Ele está no meio da nossa história e Ele que faz e dá sentido à nossa história. Ele é o único que é digno. E aí ele está ali em pé diante dos anciãos. Ele parecia estar morto, né, mas estava vivo. Como ali, né, aqui diz, esteve, né, como quem estava morto. E ali ele está em pé, né, diante dos anciãos. E ali diz assim, e tinha 7 chifres. 7, o número 7, como eu falei, fala da totalidade. Então, vamos colocar isso como 7 chifres na questão do poder de Jesus. Ele se levanta, ele esteve morto, mas ele está em pé e ele está com todo o poder. Aqui também diz sobre os 7 olhos. E a questão dos 7 olhos também fala da totalidade do olhar de Jesus. Ele olha para tudo, ele sabe de tudo, ele vê tudo. Nós cantamos hoje que ele vê tudo. Então, ele está de pé, com todo o poder, olhando para tudo. E aqui fala que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, dessa extensão do olhar de Jesus por toda a terra. Ele vê tudo, ele vê todos, ele vê não apenas a aparência, como a Bíblia fala, ele vê o profundo do coração de cada um, ele sabe as nossas reais motivações, ele nos vê por completo, ele vê a nossa história por completo, ele vê tudo. E ele é digno, e ele está ali no meio, e ele está numa outra posição, diferente daquela que esteve morto. Aleluia. E aí diz assim no versículo 7, ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava assentado no trono. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Então imagina aquela cena, né? Jesus tomando o livro, até agora não tinha ninguém digno, de repente ele toma o livro. E aquele momento é marcado pelos 4 seres viventes e todos os 24 anciãos se prostrando. Né? Hoje a gente cantou também, né? Se prostram diante do Senhor. Esse momento de reconhecimento de que Ele é digno. E diz assim na continuação, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Eu gosto porque nessa parte ele vai dar, na continuação ali, diz assim, que são as orações dos santos. Porque a harpa, ela representa o louvor, nem precisa a gente questionar, né? Mas a gente podia falar, o que é essa taça que está segurando? A taça representa as orações dos santos. Então ali estava o louvor e a oração. Ali, naquele momento. Então, se Jesus não fosse digno, não valeria a pena orar. Mas aqui, nesse momento solene em que eles se prostram, eles estão segurando as orações. E eu quero dizer para você e para mim, que as orações, elas são guardadas pelo Senhor. Elas estão em taças. Elas estão nas mãos daqueles 24 anciãos e daqueles seres viventes e elas são apresentadas diante daquele que é o único que é digno. E o louvor está ali presente porque ele é digno. Então, toda essa simbologia, ela tem algo muito profundo e isso tudo se prostra diante do Senhor. E no versículo 9 diz assim, e eles cantavam um cântico novo. E esse cântico diz o conteúdo aqui, né? Não apenas assim, cantavam um cântico novo. Qual era o conteúdo? Tu és digno de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus é digno. Jesus é digno. Por que ele é digno? Porque ele foi morto. Isso tornou-o digno deste momento solene, porque ele comprou pessoas de todos os povos, tribos, língua, nação. Ele comprou com o sangue dele.
Ele não comprou por outro meio. A Bíblia fala que não foi por ouro, por prata que nós fomos redimidos, foi por causa do sangue de Jesus. Ele nos comprou, e Ele não só nos comprou, nós que vivemos aqui nessa localidade, mas outras pessoas que vão ser atingidas pelo Evangelho. E se esse momento aqui glorioso aconteceu, é porque lá, naquele momento, haverão pessoas de todos os povos. Você crê nisso? Por mais que pareça impossível, Senhor, como vamos atingir todos os povos? Ele comprou. E Ele vai requerer porque Ele é digno. Vão ter pessoas de todos os povos, línguas, nações, ali naquele momento, porque Ele comprou essas pessoas. E o que Ele fez com essas pessoas? Olha que tremendo no versículo 10, Ele diz assim... Antes de colocar no versículo 10, eu queria ainda falar uma outra coisa a respeito do Cordeiro, que eu fiquei meditando também muito a respeito do Cordeiro, porque essa parte, antes da gente ir para tudo que Jesus fez, é muito interessante isso. Isaac, né, eu falei sobre Isaac ali, e Isaac perguntou, onde está o Cordeiro? E João Batista responde, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui, eles falam assim, o Cordeiro é digno. Então, são 3 momentos da história que apontam para esse Cordeiro. E esse Cordeiro, né, que comprou essas pessoas com o seu próprio sangue. E o que Ele fez com essas pessoas? Diz assim, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. A gente sabe no Antigo Testamento que um rei era rei e o sacerdote era sacerdote. Não podia ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Mas Jesus, Ele é o Rei dos Reis e Ele é o sumo sacerdote. E Ele constitui, sendo o Rei dos Reis, Ele constitui reis e Ele constitui sacerdotes. E Ele diz, vocês vão reinar sobre a terra. Ele constituiu essas pessoas que Ele comprou, que Ele redimiu com o sangue dEle. Ele constituiu para reinar sobre a terra. E aí no versículo 11 diz assim, então reparei, também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e milhares e de milhões de milhões. Então havia todo o céu proclamando isso em alta voz. Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E isso é tremendo, porque é um contraste de como Jesus é recebido no céu, de como Ele foi tratado na terra. Enquanto no céu Ele é aclamado pelos seres celestiais que haviam ali, se prostram diante dEle, proclamam toda essa glória, na terra Ele foi tratado de uma forma bem diferente. Então, eu fiz aqui o contraste sobre essas duas, como Ele foi tratado na terra e como Ele foi recebido no céu. Na terra, diziam que Ele merecia morrer, e os anjos disseram que Ele era merecedor do louvor. Na terra, acusaram Ele de trabalhar pelo poder de Satanás, e os anjos declararam que Ele era digno de toda a plenitude do poder. Na terra, Ele se fez pobre por nossa causa, mas no céu Ele merece todas as riquezas. Na terra, a palavra da cruz era uma loucura, mas no céu é declarado como sabedoria. Na terra, Ele foi crucificado em fraqueza, mas no céu Ele foi recebido e louvado por seu poder. Na terra Ele foi desonrado, mas no céu Ele foi honrado em grande voz por seu poder. E hoje, Ele é tanto receptáculo de todo o poder, de toda a glória, como Ele é doador de todas as bênçãos. Ele recebeu tudo e Ele deu tudo a nós. Esse é o nosso Deus, Ele é digno. Ele é digno, por isso que Ele é digno de receber a plenitude do poder.
Ele é o Todo-Poderoso. Quando nós dizemos que Jesus está no controle de tudo, não é uma mera frase clichê que a gente diz. Ele recebeu todo o poder. Todo o poder foi dado no céu e na terra. Porque, eu choro aqui porque é muito emocionante isso, mas por que a gente vai ficar sofrendo nesse sentido se nós sabemos que Ele tem todo o poder e toda a autoridade foi dada no céu e na terra? E que Ele conferiu às pessoas que creem nele também autoridade. Ele nos deu autoridade. Ele também é aquele que é rico. Ele recebeu toda a riqueza. A Bíblia fala que dele é tudo que há no céu, na terra, todas as coisas são dele, todas as coisas são por meio dele, todas as coisas são para ele. A Bíblia fala também da sabedoria de Deus. Em Provérbios, quantos momentos é colocado Jesus como a sabedoria. Toda força é dada a Ele, toda honra é para Ele, toda glória e louvor para Ele, porque Ele é digno, porque Ele é digno. O meu desejo com essa pregação é que você saia daqui adorando o Senhor mais do que você já adorava. Porque eu tenho adorado o Senhor desde que eu meditei nessas palavras, nesses termos, mais do que eu já adorava. Essa pausa de que não havia ninguém digno e de repente aparece e se apresenta alguém digno, que é Jesus. Isso nos deveria levar a se prostrar e a adorar e a cantar e a amar Jesus mais do que a gente já ama. E aí diz assim: em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam ao que está assentado no trono. Quem está assentado no trono? É Deus o Pai. E ao Cordeiro, que é Jesus, sejam o louvor. Tem algumas religiões que dizem que o louvor, a adoração só pode ser expressa a Deus. Mas as pessoas então não creem na Bíblia, porque a Bíblia diz que o louvor, a honra, a glória é Deus Pai e é o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Por isso que nós o louvamos, por isso que nós o exaltamos, por causa do seu sacrifício, Ele é digno e Ele é adorado. E outra pessoa também não pode ser adorada, infelizmente outras religiões acabam incluindo outras pessoas como se elas também fossem dignas de ser adoradas. A gente vê que o louvor, a honra, a glória, toda a adoração eram dirigidas a Deus, o Pai, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, Jesus Cristo, que também está à destra de Deus Pai e merece e é digno de ser adorado. Somente a eles, e eles são um, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são um. E aí diz assim: seja a honra, a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Ele vai ser adorado. Por toda a eternidade ele vai reinar. Por toda a eternidade e por todas as criaturas. No céu, quando houver esse momento, não vai ter ninguém que não adora o Senhor. A Bíblia fala que toda a terra vai se prostrar diante do Senhor. Até aqueles que traspassaram Ele, até aqueles que foram contra Ele. Todos vão se prostrar diante do Senhor, diante da majestade. Ele virá em majestade. Nós vimos Ele como um homem, como um sofredor. João também viu isso. Mas na glória, Ele vai ser visto em majestade, em poder, em glória. E isso nos faz adorar Ele. E eu espero que você não espere esse momento para você adorá-lo, que você passe a adorá-lo a partir de hoje. A partir de agora e cada dia mais. E ame, e ouça e leia a palavra, porque o que faz a gente ter fé, o que faz a gente ter ânimo é a gente ler a palavra. A gente precisa disso como um alimento. Imagina o que alimentou João naquele tempo da ilha de Patmos. A palavra de Deus, a visão da glória. Muitas vezes a gente precisa ser tirado desse campo que a gente vive, terreno, cheio de coisas querendo roubar nossa atenção e cheio de vozes falando tantas coisas, e olhar para o céu e ver isso que vai ser eterno. Porque todas as coisas que a gente vê nesse mundo são passageiras. Os reis dessa terra vão passar. Pessoas que têm poder nessa terra, que têm riquezas nessa terra, que têm qualquer coisa nessa terra, tudo isso vai passar. Em glória e eternidade, em poder, é só o Senhor Jesus.
Então passe a ver essas coisas a partir de hoje. A ver o Senhor assentado num alto e sublime trono reinando. Porque é isso que vai acontecer por toda a eternidade. Todas essas coisas, dores, sofrimento, choro, dor, luto, doenças, tudo isso vai passar. Mas o que vai permanecer é a palavra do Senhor. Tudo aquilo que ele prometeu ali, falou, né, do leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, tudo isso estava acontecendo ali. Todas as promessas, nenhuma das promessas que o Senhor falou vai caducar ou vai cair. Todas vão se cumprir, todas elas, à risca. Então, olhe mais para o céu, olhe mais para as coisas eternas, olhe mais para a palavra de Deus. Deixe um pouco de olhar para as coisas do mundo, ou querer, ou adorar, ou qualquer coisa que seja desse mundo, porque tudo é passageiro. E olhe, adore esse que vai receber toda a honra, toda a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. E ali diz, e aos 4 seres viventes bradavam, amém. E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. Todo ser que está ali presente, todo ser adora o Senhor, porque Ele é digno. Vamos só fazer uma breve reflexão de todos os pontos, né, aqui que a gente viu. Do verso 1 ao verso 5, nós vemos o livro selado. Do verso 6 ao verso 10, nós vemos o cordeiro morto. E do verso 11 até o verso 14, nós vimos o cordeiro aclamado. Aclamado. Aleluia. Eu tomei algumas lições para mim a respeito desse livro, sobre a minha vida. Eu tomei algumas lições sobre essa questão de digno. Eu lembro que antes de me converter, eu pensava assim, eu tinha um temor de Deus, né, antes de realmente me converter. Eu ouvi falar sobre Jesus quando eu tinha 9 anos de idade, pela primeira vez. E isso eu tive, ao longo da minha vida, dali para diante, um certo temor de Deus. Mas isso me fez eu não cometer alguns pecados, algumas coisas. E eu pensava assim, então, eu não roubei, eu não matei, eu não me prostituí, então eu pensava, eu sou digna de alguma coisa. Mas quando a gente olha para o céu, a gente fala, a gente não é digno de nada, porque ninguém teria uma dignidade, nem a pessoa mais digna, mais santa, teria essa dignidade de poder entrar no céu, de abrir o selo, de entrar, de viver com o Senhor. Muito pelo contrário. Nós olhamos e eu pensei, né, eu falei, eu me via, porque eu me comparava com as outras pessoas do mundo, mas a gente não pode ser comparado com as pessoas do mundo, com as pessoas, né, que fazem as coisas erradas. Nós precisamos nos ver com relação a quem é digno, é o Senhor. E daí a gente olha para a gente e fala, não sou digno de nada. A gente se reduz ao pó, a gente fala, muito pelo contrário, eu não sou digno de nada, eu não mereço nada. E tudo que o Senhor me dá é misericórdia do Senhor. Tudo que Ele faz por mim de bom é misericórdia. E a gente precisa ter essa visão de quebrantamento diante da dignidade e da glória de Deus. Não somos nada. Mas aprove Ele nos amar, nos comprar, nos redimir, nos transformar. Esse é o processo que o Senhor faz conosco. E Ele é digno. Ele que é digno, nós não somos dignos. Também, olhando ali para a questão de João, né, eu coloquei muito essa ênfase sobre a minha vida. Se tira o Senhor Jesus, o que sobra de mim? Não sobra nada. Ele olhou para ele e ele falou assim, eu vivi toda a minha vida por isso. Como assim não tem ninguém digno? E graças a Deus o lamento dele tem um tempo, porque havia um digno, aquele que ele creu. Para o cristão, quando ele chegar diante dos céus, ele vai encontrar aquele que é digno. A palavra diz que aqueles que confiam, aqueles que creem no Senhor não são envergonhados. Então ele não foi envergonhado diante da fé que ele carregou, que ele afirmou, pela qual ele estava disposto a morrer. Não, porque para quem crê no Senhor há uma esperança. Haverá um momento de você chorar, talvez você chore no presente momento. As coisas não vão bem, mas é um momento.
Para o cristão, o choro, a lágrima, a tristeza, a angústia, ela dura um momento. Mas haverá um momento de alegria eterna, porque no céu não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais fome, não haverá mais nada disso que traz sofrimento aqui na terra. Também eu pensei nessa posição do ancião, né? O ancião fala daquele que é mais maduro. E eu pensei que nós também podemos ser usados como pessoas maduras na vida de outras pessoas para trazer consolo. Quantas pessoas estão sofrendo, até mesmo cristãos? Oramos, né, por uma pessoa que está passando por sofrimento, por dor aqui, por uma pessoa que tem passado problema de saúde. É cristão. Traga uma palavra de consolo para essas pessoas. Porque às vezes, mesmo a gente sendo cristão, há momentos de dor, de angústia, há momentos de crise até na vida do cristão. Há ou não há? Você nunca passou por uma crise? Você nunca passou por um momento que você fala, como assim? Como o João ali, né? Como assim? E você chora, e você sofre angústias. Seja como ancião na vida dessas pessoas. Traga o consolo. Lembre ela que o Senhor venceu. Que esse choro, que esse sofrimento é passageiro, que as coisas deste mundo vão passar. Leve a pessoa a ter visões do reino de Deus, de Jesus reinando. Que essa pessoa seja alimentada na sua fé, para que essa pessoa vença também com o Senhor. E também a outra questão que é muito enfatizada nesse livro é a questão da glória do Senhor, da adoração ao Senhor. Ali fala que eles cantavam um cântico novo. E nós, como foi mencionado no início ali do culto, na questão dos louvores, nós podemos dar um cântico novo ao Senhor. No sentido da gente adorar Ele de uma maneira que a gente não adorou ainda. Com intensidade, com amor, com temor, com reverência. A palavra de Deus em Apocalipse fala que muitos fala sobre ser quente ou frio, né? Pior ainda se for morno. E às vezes a gente pode se esfriar espiritualmente, até mesmo na nossa adoração. E eu pedi para o Senhor nesse sentido de aquecer essa adoração, de olhar para Jesus como o centro da história, como aquele que é o único digno e adorar Ele como eu nunca adorei antes. E me prostrar diante do Senhor. E exaltar o nome dEle. E dar tudo a Ele. Hoje nós cantamos que Ele é digno de tudo e Ele é. De tudo. Não importa o que você abra a mão, por amor a Jesus. Ele é digno, Ele é merecedor. Amém? Vamos orar? Aleluia, Deus. Nós declaramos, Senhor, nos unindo, Pai, a todos esses seres viventes, anjos, milhares e milhares, milhões de milhões, Senhor, que te adoraram, Senhor, que te adoram, Senhor, que proclamam a tua honra, a tua glória, Senhor. E nós declaramos que o Senhor é digno, que o Cordeiro é digno, que o Cordeiro que foi morto, que o Cordeiro que nos comprou, que o Cordeiro que nos redimiu, Ele é digno. O Senhor é o único que é digno. Em nome de Jesus, que nesse dia, Senhor, a gente possa te adorar e louvar o Senhor com um cântico novo, de uma forma intensa, de uma forma, Senhor Jesus, com que nós nunca fizemos, Senhor, em outro tempo, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa te adorar, não só com a nossa palavra, com aquilo que sai da nossa boca, mas no nosso coração, no íntimo, no profundo, Senhor, e que a gente possa te adorar com tudo que nós temos e somos, com todos os recursos, porque tudo que nós fizermos pelo Senhor não se compara com tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Em nome de Jesus, que naquele dia, naquele grande dia onde o Senhor reinará por todos os séculos dos séculos, para sempre, a gente possa se unir, Senhor, como aqueles que já criam, como João, Senhor. Em nome de Jesus, e que ao longo da nossa vida a gente possa gastar todos os nossos dias te seguindo até o fim,
Dá-nos, Senhor, esse poder, o poder do Teu Espírito Santo de ir até o fim, Senhor, crendo no Senhor, confessando o Senhor, proclamando o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.